Bezerra Hashem da Fiut Zayin, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos na Tet Zayin Amud Bet, na segunda linha de baixo, no começo da linha Veidach Mai. A gente já viu que os alunos de Bet Shammai e de Bet Hillel foram na casa de Hananiah ben Hizkiah, um sábio, e nessa ocasião eles tiveram 18 debates, fizeram 18 votações e fixaram ali como Bet Shammai em todas essas votações. São 18 decretos. Então, já vimos alguns dos decretos, vamos ver quais são os outros. Qual é o outro decreto? Entrando falando na Mishnah. A gente sabe que existe a impureza do falecido. Alguém encosta no falecido, por exemplo, ele tem a impureza de Avatumá, ele tem a impureza de 7 dias. Alguém que está no mesmo recinto do falecido também tem essa impureza. Na Tumat Oher, a impureza da tenda, a impureza do recinto, mas não é só a pessoa que está no mesmo recinto que tem essa impureza. O que passa em cima do falecido também tem essa impureza do recinto. Ele passou em cima, ele, como se fosse um teto em cima do falecido, ele se impurificou. E também se passa um utensílio em cima do falecido, cobrindo, passando em cima. Isso é um teto que também transfere a impureza para outra coisa que está embaixo desse utensílio. Fala a Mishnah, para o utensílio transferência de impureza, como se fosse um teto que transfere a impureza do recinto, é biovia mardea. Se esse utensílio tem a espessura da mardea, transmite a impureza. O que é mardea? Mardea é o bastão que o pastor dirige o gado. Então, o que quer dizer? Que se a pessoa, digamos, está carregando esse bastão do gado para dirigir o gado, essa mardea, isso passa em cima do falecido, isso transfere a impureza para outra coisa que está embaixo desse bastão. Então, qual que é a novidade aqui? A novidade é que normalmente a gente sabe que para ter um teto, para transferir a impureza do recinto do falecido, o teto tem que medir um tefach de largura no mínimo. 10 centímetros no mínimo. E essa mardea não media 10 centímetros de espessura. Mesmo assim, os sábios decretaram que isso transfere a impureza. Amar Rabbi Tarfon, Hekapeach et beni shezolacham ekupachat. Rabbi Tarfon, ele fala que ele discute com o que foi dito. Sheshamah shomea vetah. Fala Rabbi Tarfon, um aluno escutou uma lei e ele entendeu errado. Essa lei que a gente acabou de falar, fala Rabbi Tarfon, foi entendida errado. O que foi dito então? Aikar over o mardeo al ktefo ve'el tzido achat ala kever timoto mishum kilem ma'alim alamet. Fala Rabbi Tarfon, em certa ocasião o sábio disse, tem um camponês com esse mardea, esse bastão no ombro. Ele passou lá do lado de um túmulo e o bastão estava em cima do túmulo. Uma ponta do bastão passou em cima do túmulo, ele se impurificou. Isso que foi dito, fala Rabbi Tarfon. Quem escutou isso entendeu errado. Então, o que significa isso? Fala Rabbi Tarfon, esse camponês tem impureza porque ele encostou nesse bastão. O bastão se impurificou porque passou em cima do túmulo. O camponês se impurificou porque ele está encostando nesse mardea. Mas não é impureza de 7 dias, não é como alguém que está no recinto do falecido, é impureza de um dia. Se alguém está no recinto do falecido, ele tem impureza de 7 dias. Se ele sai de lá e encosta em outra pessoa, essa pessoa tem impureza de um dia só. Não tem impureza de avatumá do falecido. Aquele que está no recinto tem essa impureza de avatumá, a fonte da impureza, impureza grave. Se ele sai desse recinto e encosta em outra pessoa, ou num utensílio, ou o que seja, é rishon letumá. Primeiro grau de impureza é impureza de um dia só, tumat erev. Então fala Rabbi Tarfon, o camponês está com esse bastão no ombro, uma parte do bastão passou em cima do túmulo, o bastão se impurificou a impureza do falecido como avatumá, e o camponês encostou nesse bastão, então o camponês se impurificou, mas há um dia só. Não como foi dito antes, que é a impureza de 7 dias. Fala Rabbi Tarfon, aquilo estava errado. Amar Rabbi Akiva neta ken shu devrei chachamim kayamim. Rabbi Akiva diz que ele vai explicar como o que foi dito antes está certo. E Rabbi Akiva vai explicar todo esse assunto melhor.
שיהיו כל המטלטלים מביאים את הטומאה על האדם שנושא אותן בעובי המרדע. Fala bem aqui, o que foi dito antes está exato. Tem alguém carregando, digamos, a mardeia, esse bastão, ou algo que tem essa espessura desse bastão que dirige o gado, e o bastão passou em cima de um túmulo, a pessoa se impurificou por 7 dias. Pela lei rabínica tem impureza de 7 dias. Fala bem aqui, pela Torá não. Pela Torá a impureza seria de um dia só. Mas os sábios decretaram que a impureza seja de 7 dias. Por quê? Para que as pessoas saibam que alguém que está no recinto do falecido tem impureza de 7 dias, os sábios decretaram que se esse camponês está carregando esse bastão, e o bastão se impurificou porque passou em cima do falecido, então o camponês tem impureza de 7 dias também. Porque as pessoas podem pensar, vocês vão escutar, o camponês tem impureza de um dia só, podem pensar que alguém que está no recinto do falecido também tem impureza só de um dia. Por isso os sábios decretaram que o camponês que está carregando essa mardeia tem impureza de 7 dias. Isso é uma coisa. Fala Bekiva, qualquer coisa de qualquer tamanho que passa em cima do falecido se impurifica. Daí fala Bekiva que para um objeto, algum teto, transferir a impureza do recinto do falecido, isso que passa em cima do falecido tem que medir no mínimo 1 tefach de largura, 10 centímetros de largura, para impurificar outras pessoas ou utensílios. Tem que ter 1 tefach de largura para ser um teto, para ter tomat ohel, para ter essa impureza do recinto do falecido. Mas, fala Bekiva, no caso que a pessoa está carregando é algo que mede menos do que 1 tefach, como essa mardeia, esse bastão, a pessoa que está carregando se impurificou por 7 dias pela lei rabínica, como a gente acabou de explicar. Pela Torá seria um dia só, mas sábios disseram, pode ser que as pessoas vão se confundir, vão achar que essa impureza é impureza do recinto, que impurificou essa pessoa, e vão falar, ele tem impureza de um dia só. Então deve ser que tomat ohel é só impureza de um dia só. Para isso não acontecer, sábios decretaram que também a pessoa que está carregando o bastão se impurificou por 7 dias. Na Marabianai, fala Bianai explicando melhor. O Mardeh Shamru, em Beovio Tefach, vejo Beikefo Tefach, Begazru, Aleikefo Mishum Ovio. Fala Bianai, esse tamanho dessa mardeia, esse bastão que o pastor dirige o gado, não mede 1 tefach de largura, mede menos. Mas tem o perímetro de 1 tefach, a circunferência em volta do bastão é de 1 tefach. Então, sobre isso que essa é a medida mínima para transferir a impureza do falecido para a pessoa que está carregando o bastão. Se é menor do que isso, não transmite nenhuma impureza. O Rebbe Tarfon de Amarika Perchet Benish Alachazu Mekupachat Batzroleu pergunta, estamos contando os 18 decretos desse dia. Um desses decretos é o que a gente acabou de falar, dessa mardeia. Rebbe Tarfon falou que essa lei está errada. Então, eu disse Rebbe Tarfon, não decretaram isso lá. Então, conforme Rebbe Tarfon, são só 17 decretos, e a Mishnah antes falou que são 18. Qual que é o 18º decreto, conforme Rebbe Tarfon? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Av benot kutim nidod merisatan bo beyom gazru, beidach sfirelei Reb Meir. Então, explica, conforme Rebbe Tarfon, o 18º decreto é de benot kutim. Sabe, os decretaram que uma menina, goiá, mesmo recém-nascida, transmite a impureza como se fosse uma mulher nidá. Para evitar que contato com os goim, os sábios decretaram que uma menina, mesmo recém-nascida, goiá, transmite a impureza como se fosse nidá. Veidach, qual que é mais um decreto desses 18? Abotzer lagat, a pessoa está colhendo suas uvas para fazer vinho. Shammai Omer Uchshar, ele Omer Lo Uchshar, mencionamos isso faz alguns dapim. A pessoa pegou uma cesta para colher suas uvas. Como que fica a lei da impureza dessas uvas? Então a gente já falou que um alimento seco é vulnerável a se impurificar, é capaz de se impurificar se se umidificou. A pessoa, por exemplo, pegou uma maçã, ele colheu essa maçã agora não é vulnerável a se impurificar. Se encosta em algo impuro, não se impurifica. Posso falar que tem, que o tan, o ponto é que para a maçã ser urchar letumá, ser vulnerável a se impurificar, tem que se molhar. Mas não é só isso. Tem que se molhar com um líquido
que é levado em conta conforme a halakha. Então, se por exemplo a pessoa pegou essa maçã e lavou, ele deu importância a essa água para lavar a maçã, então essa maçã agora o chá betuma. A pessoa está colhendo suas uvas para fazer vinho, então ele está com uma cesta. Algumas uvas vão se amassar e vai soltar suco, vai molhar as outras uvas. Será que essas outras uvas agora são vulneráveis a se impurificarem ou não? Shammai fala que sim. Diz Shammai, esse suco é importante. A pessoa está colhendo as uvas para fazer vinho, esse suco é importante, tornou as outras uvas vulneráveis. Fala em ler que não. Esse suco não é levado em conta conforme a halakha, porque é leibud. Está colhendo as uvas com uma cesta, esse suco vai escorrer e vai se perder no chão. Não é levado em conta, então as uvas não são vulneráveis a se impurificar. Assim fala em ler. Amar le Shammai, falou em ler para Shammai. Perguntou em ler para Shammai. Por que você diz isso, que as uvas são vulneráveis a se impurificarem? Então a pessoa tem que colher as uvas com um utensílio puro para não impurificar as uvas. E você não diz a mesma coisa com relação às azeitonas, porque o azeite que sai das azeitonas não torna as azeitonas vulneráveis a se impurificarem. Falou Shammai, se você me provocar dessa forma, ou seja, se você vai igualar entre uvas e azeitonas, eu não vou dizer que as uvas não são vulneráveis a se impurificarem. Eu vou falar o contrário. Também as azeitonas são vulneráveis a se impurificarem. Eu vou decretar isso. Midrash. Enficaram uma espada no Bet Midrash, na sala de estudo. Se uma questão se isso foi literal ou não. O ponto é falar o seguinte: sabe, eles disseram lá, aquele que quer entrar para participar desse debate, que entre, mas não vai poder sair. Quem entrar no Bet Midrash agora não vai poder sair enquanto não terminarem essa discussão. Nesse dia, Hillel, que era muito humilde, ele estava dobrado, curvado na frente de Shammai, como se fosse um aluno. Hillel era o líder do povo, foi difícil para o povo ver isso, como no dia do pecado do bezerro de ouro. No final, Hillel concordou com Shammai, as uvas são vulneráveis a se impurificarem. E decretaram isso. Veló que Bluminaio, os outros sábios não concordaram com esse decreto, não deram bola. Depois, na casa de Hananiah ben Hizkiah, quando os alunos de Bet Shammai e Bet Hillel estavam lá, fizeram outra votação sobre esse assunto, votaram a favor de Bet Shammai e decretaram que as uvas se tornaram vulneráveis a se impurificarem, e aí os outros sábios aceitaram esse decreto. Por que esse decreto das uvas? Amar Zeiri, Amar Bichanina, falou o sábio. Fala o sábio, os sábios tiveram um receio. A pessoa agora está colhendo as uvas com uma cesta pura, mas pode ser que na outra vez, a pessoa vai colher com uma cesta impura. Então, tem uma opinião que diz que se a pessoa pega, digamos, as uvas, coloca num utensílio impuro, e essas uvas se molham com qualquer coisa, uma vez que estão no utensílio impuro, isso é mais grave, e se tornam vulneráveis a se impurificarem, e também se impurificam por causa do utensílio. Então, no caso que o utensílio da colheita é impuro, impurifica as uvas com qualquer líquido que molhou as uvas, mesmo o suco de uma das uvas. Então, uma vez que a lei é assim nesse caso, os sábios fizeram uma cerca, uma gzerá, e falaram que também em qualquer situação, mesmo que o utensílio é puro, o suco que sai das uvas torna as uvas vulneráveis a se impurificarem. Tem uma opinião que fala assim, então tudo bem. Mas tem outra opinião que fala que não. Uma outra opinião diz que mesmo que se o utensílio da colheita é impuro, não muda nada, ou seja, não muda a lei do líquido que molhou as uvas, ou o líquido torna as uvas vulneráveis ou não. Então, conforme essa outra opinião, porque os sábios decretaram que esse suco das uvas torna as outras uvas vulneráveis a se impurificarem, machir e tuma. Então fala o sábio, o receio foi outro. Talvez a pessoa vai colher as uvas não com uma cesta normal, e sim com uma cesta revestida de piche,
uma cesta impermeável e o suco vai ficar lá. Não vai escorrer no chão. Nesse caso, a pessoa deu importância ao suco. Ele fez isso para não perder o suco, então ele deu essa importância ao suco. E o suco torna as outras uvas vulneráveis. Então, uma vez que a lei, nesse caso, é assim, estamos decretando que sempre o suco que sai das uvas torna as outras uvas vulneráveis, mesmo que a cesta é uma cesta comum. Essa é a primeira explicação. Rav Amar, Gzerah Mishum Anoshchot. Farava, o receio foi outro. Talvez a pessoa vai espremer as uvas de certa forma. Uma vez que ele espremeu, ele que deu. Isso tem relevância. Ele que espremeu as uvas e tirou o suco, e as outras uvas se tornam vulneráveis. Então, uma vez que a lei é assim, nesse caso, estamos decretando que no outro caso, também as uvas se tornam vulneráveis. Como falou o sábio, uma continuação. Caminho Shadam Olech Lekarmo Leigiu Anavim B'tzira. או לא. ונותן לשקול ענבים לסוחתו, מזלף על גבי ענבים. ובשעת בצירה עדיין משקה תופח עליהם. Fala, Nachman, tem situações que a pessoa vai para o vinhedo para saber se as uvas já estão prontas para a colheita, se já estão boas para fazer vinho. Ele pega um cacho, ele espreme para ver o suco, se o suco está bom ou não. Ele vai espremer talvez em cima de outras uvas e depois vai colher com as uvas molhadas. Nesse caso, ele espremeu, ele deu importância a esse suco. E quando ele vai colher as uvas molhadas, essas uvas são vulneráveis a se impurificarem. Então, isso que falou Rava. Uma vez que nesse caso que a pessoa que espremeu, ele deu importância ao suco, as outras uvas molhadas se tornam vulneráveis, são o Cherul e Tumá, então estamos decretando que a pessoa que também colhe de forma normal, sem espremer, as uvas se amassaram sozinhas, também as outras uvas se tornam vulneráveis. Não são impuras, mas se encostam em algo impuro, se impurificam. Veida, qual que é o outro decreto dos 18? Amar Tavirishba, Amar Shmuel, fala o sábio, viramos a página. Af Gidule Truma, Truma, Boba Yom Gazru. Olha só o outro decreto. A pessoa que colhe as coisas do campo dele tem que separar Truma, tem que separar a oferenda para o Cohen, a porção do Cohen. Os sábios decretaram que se a pessoa semeia a Truma, semeia a oferenda do Cohen, o que cresce depois também é Truma. Pela Torá não é Truma. Pela Torá o Israel pode comer. Mas os sábios decretaram que é Truma, tem que dar para o Cohen também o que cresce depois. Mas então, por que decretaram isso? Mas Rabi Hanina, Gzerah Mishum Truma Teorá Be'ad Israel. Para Rabi Hanina é o seguinte: suspeitamos que um Israel vai separar a Truma e não vai dar para o Cohen. Ele vai semear. Ele quer comer o que cresce depois. Os sábios não querem que isso aconteça. Querem que o Cohen receba a Truma dele, que ele merece. Então decretaram que o que cresce depois também é Truma. Então dessa forma o Israel nem vai semear. Amarava falava que não pode ser que esse é o decreto. E de Hashid Leach Afrushinam Lolifarsho. Falava, se você suspeita que o Israel não vai dar para o Cohen a Truma, vai semear, então tem que suspeitar que ele nem vai separar a Truma. Ou seja, a suspeita nem começa. Explicarava melhor. Que vai deixar lemeavad Rita Achat que de Shmuel Velokav e de Munemene. Falava, quanto tem que separar de Truma pela Torá? A pessoa colheu do campo dele uma quantia enorme, digamos, de trigo. Falou Shmuel, pela Torá, a pessoa pode separar uma espiga como Truma para o Cohen. É suficiente. A pessoa não fez isso. Ele separou a quantia certa de Truma como a lei rabínica, aproximadamente 2%. Então ele não é suspeito de não dar depois para o Cohen. Se ele fosse um malandro, ele ia separar uma espiga e dar para o Cohen e acabou. Ele separou a quantia que os sábios decretaram, que de 2%, ele não é suspeito de ir semear isso depois e não dar para o Cohen. Então, falava essa suspeita nem começa. Não é esse o motivo. Ela, então, qualquer motivo. A suspeita é o seguinte, talvez o Cohen vai receber Trumá, e essa Trumá vai se impurificar, talvez. Então, se isso vai acontecer, ele não pode comer essa Trumá impura. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar essa Trumá impura na casa dele, para semear depois, e comer o que cresce, e não é mais Trumá impura. A Trumá impura já foi semeada, o que cresce depois já não é mais impuro pela Torá. Isso é a suspeita que talvez o Cohen vai fazer isso. Qual que é o problema? Por que ele não deve fazer isso? O receio é que talvez o Cohen vai deixar a Trumá impura na casa dele,
e alguém vai comer essa trumá impura sem saber que é essa situação, o que é proibido. Então, para isso não acontecer, estamos decretando que o que a pessoa semeia de trumá, o que cresce depois tem a mesma lei do que a trumá. Se a trumá era impura, o que cresce depois também é impuro e é proibido comer. Dessa forma, o Cohen não vai manter trumá impura na casa dele, não vai semear porque não tem porquê, vai estar impuro depois também. Beida, qual que é o outro decreto dos 18? Amar Abechia Barami Mishmedula, falou o sábio, a pessoa está viajando na sexta-feira e escureceu, o sol se pôs. O que ele vai fazer com a bolsa de dinheiro dele? Sabe decretando que ele pode dar para um goi carregar por ele. Pela Torá, ele poderia andar carregando essa bolsa, contanto que ele não ande 2 metros, não ande os 4 amot, ele vai andando 1 metro e para, 1 metro e para, 1 metro e para, ele poderia. Sabe decretaram que ele pode dar para um goi, para que o goi carregue por ele. Facilitaram a lei para ele. Bem, qual que é o outro decreto dos 18? Amar Abechia Barami Mishmedula, falou o sábio, a pessoa está viajando na sexta-feira. Ele se atrasou na viagem e o sol se pôs. E ele está carregando sua bolsa de dinheiro. Os sábios decretaram que ele dê essa bolsa para um goi carregar por ele. Ele não pode carregar, o Shabbat já está entrando, ele não pode carregar no recinto público. Os sábios decretaram que ele dê para um goi carregar. A outra opção seria que ele ande carregando menos do que 2 metros a cada vez e para. A previsão de carregar 2 metros, 4 amot. Ele poderia andar menos do que 2 metros, parar e continuar depois. E assim por diante. Os sábios acreditaram que ele dê para um goi, para que ele não tinha a carregar os 2 metros sem querer. Veja, tem um outro decreto dos 18. Amar Bali, Amar Avim, Messan Betá, fala o sábio. Pitar Meshamnan Ve'enan Ubnoteem, Kulam Mishmunah Sadavar Hen. Os sábios decretaram que é proibido comer o pão do goi, patacum, o azeite do goi, o vinho do goi e ficar sozinho com uma filha do goi. Proibição de Yehud com o goi. Fazem parte dos 18 decretos daquela ocasião. Então, se a gente faz a conta dos decretos conforme Rabi Yossi, tem uma discussão entre Rabi Yossi e Rabi Meir, a gente viu no show passado, o caso que a pessoa colocou um utensílio para receber água da chuva de um cano. Rabi Yossi discutiu lá. Conforme Rabi Yossi são só 17 decretos, e a Mishnah falou que são 18. Qual que é o 18º? Então, Ika, Aderavacha Barada, Damaravacha Barada, Amarabiza Frosan. Gazru al Pitan, Mishum Shamnan, Shamnan, Mishum Yenan. Então, falou o sábio. Os Chachamim proibiram comer o pão do goi, para que a pessoa não chegue a consumir o azeite do goi. Proibiram consumir o azeite do goi, para não chegar a consumir o vinho do goi. Pitan, Mishum Shamnan, Mayulme, Deshem Mipat. Isso não faz sentido. Eles proibiram comer o pão do goi para não chegar a consumir o azeite do goi. Por que é mais grave consumir o azeite do goi do que o pão? E lá, então a Gemara explica. Gazrual pitan veshamnan mishum yenan. Eles proibiram, não coma o pão do goi, não consuma o azeite do goi, para você não chegar a consumir o vinho do goi. Varenan mishum brote. Não consuma o vinho do goi, para você não chegar a ficar sozinho com uma menina goiá, a filha do goi. Proibiram ficar sozinho com uma filha do goi, porque não chegue a fazer idolatria com ela. Pode ser que ela vai falar para ele fazer idolatria e ele vai fazer. Proibiram outra coisa por causa de outra coisa. Mas qual que é essa outra coisa? Amar Abnachon Baritza falou, sabe, o gazot tinok nochri shemetame beziva shelo yetinok israel agil etzlo bemishkav zachur. Os sábios decretaram que o menino goi transmite a impureza pela lei rabínica como se fosse um zav, como alguém impuro, a impureza do corrimento. Por que decretaram essa impureza do goi? Para que um menino judeu não seja amigo de um menino goi. Por quê? Porque isso não é bom. Para que eles não façam algo de mishkav zachor, não tenham algo homossexual entre eles. Evitaram que o menino judeu seja amigo do goi, então falaram que o goi transmite a impureza como se fosse um zav. Então, esse menino judeu se vai encostar nesse goi, vai se impurificar. Então, estou evitando essa amizade que pode virar algo homossexual.
se a gente conta nesses últimos dapim todos, conforme Rebbe tem 19 decretos, e a Mishnah fala que são só 18, explica aqui, né? Ochlim, Bekelim, Shnetnu, Mashkim, Echad, Achad, Shevleu. Rebbe fala que esses dois decretos que a gente já viu, Ochlim e comidas e utensílios que encostaram em líquidos, é um decreto só, não são dois decretos. Em resumo, o que a gente falou é a pessoa não fez Netilat Yadayim, encostou num líquido, e esse líquido encostou num utensílio, numa comida, isso se impurificou. Pela Torá não seria impuro. Sabe, os decretaram essa impureza das mãos das pessoas que não fazem Netilat Yadayim, decretaram que esse líquido que a pessoa encostou, se Netilat Yadayim purifica também um utensílio ou um alimento. Então, isso é um decreto só conforme Rebbe, então não são 19 decretos, são 18 decretos. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perco, amanhã vamos ver uma nova Mishnah. Continuando as leis, vamos voltar aos assuntos do Shabbat. E com muito mais novidades. Amém.